Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você aqui conosco para este momento que queremos estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho de João. Fique conosco para este momento de estudo na Palavra de Deus. Vamos iniciar então o estudo do capítulo 8 do livro de João e eu convido então a você a pegar a sua Bíblia. Eu vou usar a minha Bíblia na versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje. E nós vamos dividir o estudo deste capítulo em 5 partes. A primeira parte é quando Jesus então ele está no pátio do templo e os mestres da lei, os fariseus, eles levam até Jesus uma mulher acusada de adultério. E então eles chegam até Jesus e dizem assim: Mestre, essa mulher ela foi apanhada no ato de adultério. E de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? E então nós vemos, até pelo próprio relato do evangelista João, que eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois eles queriam uma prova para acusá-lo. Mas Jesus ele começa então a escrever no chão com o dedo. E depois de um tempo, então, Jesus responde para eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Esta resposta deixa os acusadores sem ter o que dizer. Porque Jesus afronta um pecado com outro pecado. Quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não estava dizendo que aquela mulher não havia cometido adultério. Jesus simplesmente confronta aqueles que queriam acusar, também mostrando para eles que assim como esta mulher é pecadora, eles também são pecadores. E por isso fica esta frase, este versículo tão conhecido por todos nós: quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. E assim Jesus depois continuou, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Aí as pessoas que estavam querendo acusar esta mulher, elas começaram a ir embora, começando pelos mais velhos. E ficou então só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. E Jesus então se dirige a esta mulher e faz a pergunta: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Aqui a reação de Jesus é muito importante para esta reflexão. Jesus não disse nem para os acusadores, nem para aquela mulher que aquilo que ela estava fazendo era algo certo. Não, bem pelo contrário. Jesus perdoa ela, mas Jesus diz para ela: vá e não peques mais. Eu também não condeno você, mas não peques mais. Também podemos dizer assim que este é o recado de Deus para nós hoje. Deus nos perdoa, mas Ele quer de nós um arrependimento sincero, que a gente não faça mais aquilo que estava fazendo. Vá e não peques mais. Assim como nós também não podemos julgar os outros, porque nós também somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Pecamos em pensamentos, palavras e ações. E assim não podemos acusar outras pessoas, como fizeram também estes mestres da lei e estes fariseus. Então, nessa primeira parte do capítulo 8 de João, nós vemos essa questão bastante importante, do pecado. Todos nós somos pecadores, sim. Perante a lei de Deus, todos nós nos desviamos. Porém, a palavra de Jesus é uma palavra de perdão. Jesus veio para nos perdoar.
A sua morte na cruz, ela nos garante o perdão. E assim Jesus, assim como ele diz para a mulher adúltera, ele diz também para nós hoje: vá e não peques mais. Ou seja, vá e tenha uma vida de arrependimento sincero, de arrependimento verdadeiro, uma vida de acordo com a palavra de Deus. Iniciando então agora a segunda parte do capítulo 8, nós vemos a partir do versículo 12, Jesus então conversando com os fariseus. E ele diz para eles então o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Essa importante afirmação de Jesus, né, é uma daquelas que ele diz eu sou. Né? E aqui Jesus afirma então ser a luz do mundo. Ou seja, aquele que tira da escuridão, das trevas e mostra a luz, mostra o caminho certo, o caminho verdadeiro, o caminho, né, que leva ao Pai. Porém, os fariseus, eles pensam assim: poxa, mas Jesus está falando de si mesmo, e por isso aquilo que Jesus diz não tem valor. E então Jesus responde o seguinte para eles: embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor porque é a verdade. Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu Pai, então? Perguntaram os fariseus. E Jesus respondeu: vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então, quando os fariseus confrontam Jesus, dizendo que Jesus não poderia falar a respeito de si mesmo, pois ele estava falando sozinho, então Jesus confronta com aquilo que era a própria lei dos fariseus. Né? Quando duas pessoas falam a mesma coisa, então eles estão dizendo a verdade. E Jesus então diz que ele está fazendo isso, e o Pai que o enviou também concorda com aquilo que ele diz. Então, por isso, Jesus diz que aquilo que ele diz é verdade. Né? E ele tem uma base para isso. Ele e o próprio Pai que enviou Jesus para dizer e para falar essas coisas. E aí, por isso, então, os fariseus perguntam para Jesus: onde então está o seu Pai? Né? Cadê essa testemunha que você diz para testificar que isso que você está dizendo é a verdade? E aí então Jesus responde para eles essa questão: já que vocês não me conhecem, vocês também não vão conhecer o meu Pai. Se vocês de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, né, a respeito dele mesmo, da sua propriedade divina, né, da questão dele ser filho de Deus. Né, dizendo que eles não conhecem nem Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus. E como eles não conhecem nem Jesus, eles também não conhecem o seu próprio Pai. Na terceira parte, a partir do versículo 21, nós vemos Jesus continuando a sua conversa com os líderes judeus, com os fariseus. E aí Jesus diz então o seguinte: eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí os líderes judeus disseram: ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? E Jesus continuou: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Perguntaram então a Jesus. Nós vemos então até essa parte que realmente os líderes judeus, os fariseus, não sabiam quem era Jesus e o porquê dele ter vindo para
para este mundo, né? Porque Jesus já desde o início ele fala quem ele é. E por isso ele alerta para aqueles que não creem, que aqueles que não creem vão morrer sem o perdão dos pecados. Aquele que crê verdadeiramente em Jesus, esse sim vai ter a vida eterna. Esse sim vai receber o perdão. Mas aquele que não sabe quem é Jesus, aquele que não crê verdadeiramente em Jesus, esse não vai ser salvo. E por isso Jesus diz, vocês não vão ser salvos se vocês não crerem que eu sou quem sou. E quando Jesus disse, eu sou quem sou, ele estava falando do seu propósito aqui deste mundo, da sua vinda, que ele era o Messias, o eu sou, ou seja, o próprio Deus vindo. Essa afirmação, eu sou quem sou, é uma fala do próprio Deus até lá no Antigo Testamento, quando ele fala com Moisés, ele diz, eu sou Yahweh. O nome próprio de Deus significa isso, significa eu sou. Então, quando Jesus fala essas palavras, ele estava dizendo que ele não era somente o enviado de Deus, mas ele é o próprio Deus. E por isso ele diz no versículo 25, respondendo para os fariseus, que perguntam, quem é você? Jesus disse, eu disse isso desde o começo. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro. Eu digo ao mundo somente o que ele me disse. E os fariseus então não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. E novamente Jesus afirma, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. Jesus fala isso, essa palavra, quando vocês levantarem, ele estava referindo a sua própria crucificação. Ou seja, lá na cruz, todo mundo saberia que Jesus realmente, de fato, é o Filho de Deus. É o enviado de Deus. É o Messias. É o próprio Deus, que veio para este mundo para nos libertar dos nossos pecados. E Jesus continua, versículo 27. Saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus aqui continua falando sobre essa sua união com o seu Pai. Ele e o Pai são um. E Jesus faz aquilo que o Pai enviou Jesus para fazer. E nós sabemos para que Jesus veio para este mundo. E aí diz no versículo 30, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Essa é o principal ponto para que Jesus veio neste mundo. Jesus veio para que todo aquele que nele crer não será julgado, mas já passou da morte para a vida, e a vida que é eterna. Continuando na quarta parte do capítulo 8 do livro de João, nós vemos que então Jesus mostra para os judeus que tinham crido nele que junto com a fé vem o pleno conhecimento da verdade. E junto da verdade vem também a liberdade. E por isso diz Jesus no versículo 31, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porém, novamente, aqueles judeus que estavam ouvindo não entenderam aquilo que Jesus disse. E por isso eles perguntam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Ou seja, quando Jesus diz que a verdade os libertaria, eles não entendem isso porque eles nunca tinham sido escravos de ninguém. Porém, eles não entenderam que Jesus estava falando da questão espiritual. E por isso Jesus responde, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então Jesus estava falando a respeito dele mesmo,
né, a respeito de Jesus, né, um descendente de Abraão, né, um filho de Abraão, né, e por isso ele diz, né, que eles seriam livres através de Jesus. Versículo 37, ele diz: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Então, Jesus estava dizendo aqui, né, que ele era filho de Deus, deste pai, né? E, novamente, os judeus não entenderam isso e falam assim: nosso pai é Abraão, responderam eles. E Jesus então disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Então Jesus aqui confronta novamente os judeus, dizendo que eles não eram filhos de Abraão. E por consequência não eram filhos do Pai Celestial, né? Porque eles não estavam fazendo aquilo que Abraão fez, né? Crendo nas promessas que Deus havia feito, né? Deus havia feito essa promessa para Abraão, e Abraão creu nas promessas do Messias. E os judeus não estavam acreditando. E por isso Jesus então diz que eles não são filhos de Abraão e não são filhos do Pai Celestial. E os judeus então furiosos responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. E aí novamente Jesus confronta eles dizendo: se realmente Deus fosse de fato o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Jesus novamente está falando, né, que ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, ele é o filho da promessa que foi feita também a Abraão. Abraão creu nessa promessa e os judeus não creram, né? E então por isso Jesus diz que eles não são de fato filhos do Pai, né? Mas são filhos sim do diabo, diz Jesus no versículo 44. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Ou seja, Jesus aqui realmente confronta, bate de frente com os judeus, dizendo sobre essa questão de incredulidade, de mentira e de verdade. Aquilo que eu falei já logo desde o início deste capítulo, quando Jesus afirma ser a luz do mundo e diz ser ele a verdade. Os judeus não acreditaram nessa palavra de Jesus, pois haviam sido enganados pelo diabo. E por isso Jesus diz: vocês são filhos do diabo, porque vocês não creem em mim. Vocês acreditam nas mentiras que o diabo está contando para vocês. E o diabo faz isso desde sempre. Se vocês realmente acreditassem em mim, vocês saberiam que isto é a verdade. E a verdade libertaria vocês, como ele disse lá no versículo de número 32. E aí, Jesus termina com essa parte dizendo: a pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Infelizmente é assim, aqueles que não querem acreditar na palavra de Deus não podem ser considerados filhos de Deus e realmente não são filhos de Deus. É isso que divide toda a palavra, toda a escritura, os cristãos e os não cristãos, a salvação e a condenação, aquele que crê na palavra de Deus e aquele que não crê na palavra de Deus.
E Jesus é a própria palavra de Deus. Eu sou, é o verbo que se fez carne. E por isso ele diz, a pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Né? Ou seja, escutam aquilo que o próprio Messias, o próprio Jesus diz para eles. Por isso, na última parte, na quinta parte deste estudo, do capítulo 8, então, depois disso, nós vemos que os judeus pensavam que Jesus estava maluco, estava louco, estava dominado por um demônio, diz lá no versículo 48. E por isso Jesus responde, eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim. E ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então, Jesus novamente confrontando com as palavras dos judeus que achavam que Jesus estava dominado por um demônio, talvez por estar falando tantas coisas que eles não entenderam, né, pensaram que Jesus estava dominado por um demônio. E aí Jesus diz, vocês estão não somente me desrespeitando, mas desrespeitando o Pai que me enviou. E aí, então, novamente os judeus falam assim, agora nós temos a certeza que você está dominado por um demônio. Né? Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz, quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Ou seja, novamente aqui os judeus mostram a sua incredulidade, né? Não entendem a missão de Jesus, não entendem que quando Jesus diz assim que não morrerá nunca, ele está falando a respeito da vida que é eterna. E por isso Jesus então responde, se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Novamente, os judeus não entenderam a palavra de Jesus e por isso falaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. E aí os judeus pegaram pedras para atirarem Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Vejam quão emblemático é esta situação, que os judeus realmente não acreditam na vinda de Jesus. E, infelizmente, ainda hoje existem muitos judeus que não acreditam que Jesus é de fato o Messias, aquele que veio para salvar o povo de Israel e para salvar todos os povos. Mas aqui nós temos uma afirmação muito importante no versículo 58, que Jesus diz assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Colocando aqui e dizendo que ele é o próprio Deus. Quando Jesus fala, eu sou, ele coloca toda a sua majestade divina em jogo. Ele não é somente o Filho de Deus, o enviado, o Messias, mas é o próprio Deus, que existe antes de todas as coisas. O Verbo, né, por quem todas as coisas foram criadas, esse é o próprio Jesus. O Verbo que se fez carne. O eu sou se define na pessoa de Jesus. E por isso talvez os judeus eles não conseguem acreditar, né, nas palavras de Jesus. Porque para eles o importante era ser descendente, era ser um filho da descendência de Abraão. E quando Jesus então confronta dizendo que antes mesmo de Abraão
Jesus já era, né? Eu sou, né? Então aquilo é como se fosse para os judeus algo que eles realmente não pudessem acreditar, né? E por isso eles pegaram então pedras para atirar em Jesus, e Jesus então teve que fugir do pátio do templo. Infelizmente hoje temos muitas pessoas que não acreditam em Jesus, mas a verdade está aqui, a verdade está na palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus, este é de Deus. Quem estuda a palavra de Deus, este é de Deus, como diz no versículo 47. Por isso nós devemos continuar estudando a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus, este é de Deus. Finalizando então o estudo deste capítulo de número 8, nós vemos a centralidade toda da palavra de Deus no próprio Jesus, que afirma: eu sou. Então, quando nós queremos realmente saber quem Jesus é, devemos procurar na palavra de Deus. Por isso, continuem firmes, continuem estudando a palavra de Deus, pois assim, somente assim saberemos quem de fato Jesus é. E Ele é o nosso Salvador, o Messias, o Filho de Deus, o próprio Eu Sou. E assim nós vamos finalizando o nosso estudo de hoje, mas não perca na próxima edição, que vai continuar o texto do Evangelho de João. Assista a este e outros programas no Facebook, www.facebook.com/radiodarielb, ou também através do YouTube, youtube.com/radiocpt. Você também pode baixar este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, um grande abraço e até o próximo programa.